Atos de número 10 diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos, irmãos, que estão aqui, de verdade, de todo o meu coração, a você que veio nesta noite para esta reunião, a pastora Maria, a nossa irmã Paula, a nossa irmã, Deus abençoe, a pastora, os irmãos, todos aqui somos obreiros da casa do Senhor. Então é muito gratificante nos encontrarmos, nos reunirmos como igreja, para juntos prestarmos culto a Deus. E como eu disse, Deus ele tem um propósito, ele tem um projeto, e por mais que se levantem, a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ainda que se levantem, a Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que o possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem o impedirá? Então, queridos, a obra é de Deus, Deus tem um projeto, Deus tem uma obra, Ele já traçou a rota, o itinerário, Deus já traçou isso. Nós somos seres limitados, nós não entendemos, mas Deus, Ele é ilimitado no espaço-tempo e Ele consegue ver todas as coisas. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus conhece a sua dor, Deus viu as suas lágrimas, Deus conhece as necessidades de cada família, as necessidades de cada coração. Então Deus sabe, Deus conhece. Então, queridos, Deus vê todas as coisas, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando alguém o qual Ele possa trabalhar, o qual Ele deseja trabalhar. Então, Deus nos alcançou nessa noite, nós estamos aqui como igreja reunidos. Aleluia! Então é muito importante isso, aproveitarmos este momento para estendermos a nossa gratidão ao nosso Deus nesse domingo, que nós temos o costume de denominar o domingo da família, onde nós oramos pela a família. Amém? Então, irmãos, Cornélio era um homem, ele era um homem gentil, ele não era um homem judeu, mas ele tinha uma simpatia, ele se simpatizava com o judaísmo, com Israel, com a religião dos judeus. Cornélio, apesar de não ser de Israel, apesar de ser romano, apesar de ser um homem gentil, ele gostava muito da tradição, ele gostava muito dos costumes dos judeus. E ele havia se convertido ao judaísmo. E ele tinha todo aquele costume, ele costumava orar 3 vezes ao dia, como todo bom judeu
costumava orar. Cornélio, apesar de ser um romano, apesar de trabalhar para os romanos, de ser um homem gentil, ele tinha todas as qualidades de um homem judeu. Ele era um simpatizante do judaísmo. E a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, diferente de Roma, diferente de todos os gentios. Cornélio, ele se destacava por causa da sua piedade, por causa da sua fé em Deus. E ele não somente, mas toda a casa de Cornélio, a família de Cornélio, temia a Deus. E como prova da piedade, ele ajudava, ele era um homem generoso, ele era um homem que fazia obra de caridade, ele fazia esmolas. Aqui fala as qualidades de Cornélio. Ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas ao povo e era um homem de muita oração. E é neste momento, no horário em que Israel parava e se dobrava perante o Deus de Israel, Cornélio, apesar de ser um romano, ele também se preparava para orar a Deus a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, como de costume de um judeu. Cornélio, na sua casa, ele se dobra perante o Senhor, ele se prostra perante o Deus de Israel, e ele está ali orando, buscando a Deus, e de repente ele viu, quando algo acontece, ele viu o céu se descortinar, e ele viu o anjo de Deus descendo até ele e trazendo-lhe uma mensagem. E a mensagem do anjo foi essa: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas, toda a sua obra tem subido diante de Deus, estão à memória de Deus. Eu quero dizer para você, vale a pena, irmãos, orar a Deus, vale a pena buscar a presença de Deus, vale a pena, irmãos, sermos generosos, abrir o nosso coração, porque a pessoa que clama, o homem que ora, a mulher que clama a Deus, ela contempla coisas gloriosas da parte de Deus. O céu se abre, como está se abrindo aqui nessa casa, como está se abrindo aqui no meio dessa família, e eu tenho certeza, assim como aconteceu uma visitação no lar de Cornélio, está acontecendo em cada lar, em cada família aqui representado. A glória de Deus desce, a presença de Deus desce neste lugar, e ela te envolve. Ela diz para você: olha, não te preocupe, eu tenho contemplado as tuas orações, eu tenho visto as tuas obras, tudo aquilo que você tem feito no oculto tem subido diante de Deus. Existe um memorial diante do Senhor, nada passa batido diante de Deus, nada. Então descanse no Senhor, agrada-te do Senhor, porque a sua hora vai chegar, o tempo da visitação chegará na sua vida. E por que não dizer, chegou na sua vida agora, neste momento, e Deus desce com resposta, Deus desce com milagre, e Ele diz: as tuas orações estão sendo ouvidas, e todas as suas obras estão sendo assistidas, estão sendo contempladas. Existe um memorial no céu. Tudo que você faz aqui, Deus está vendo, Deus está guardando. Haverá recompensa para você e para toda a sua família. Amém? Glória a Deus.
um homem romano, um homem totalmente gentil, não pertencia à nação de Israel. Os romanos eram odiados pelo povo de Israel, totalmente odiados. Naquela época, Roma subjugava Israel, dominava Israel. O maior clamor de Israel é para que o Messias viesse, para poder livrá-los da opressão de Roma. E olha só que contraditório, um centurião, um homem que chefiava uma centúria de 100 soldados, que era responsável ali por manter a paz e a ordem, para fazer exatamente conforme o imperador de Roma ordenasse. Ele, um homem temente a Deus, um homem que servia o Deus vivo, o Deus poderoso, este Deus que você serve agora, neste momento. Então o Evangelho de Cristo, ele é abrangente. Ele não se limita apenas a uma classe, ele não se limita apenas a uma denominação, a uma religião. Eu não sei por que existe tanta discriminação na questão religiosa. As pessoas acham que religião tem a ver com salvação, tem a ver com o Evangelho. Jesus sempre andou na contramão da religião, sempre andou na contramão. Jesus não é nenhuma religião, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cornélio era um homem religioso. E Cornélio era um homem romano, mas ele acreditava em Deus e ele orava continuamente ao Senhor. Então, havia barreiras entre os romanos, entre os gentios e entre os judeus. Havia paredes. Havia separadismo, não existia uma união. Os próprios apóstolos, eles discriminavam os gentios. Eles achavam, eles acreditavam que somente os judeus eram dignos da salvação. Embora o próprio Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, havia dado uma ordem para eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas eles estavam ali estagnados, parados, eles não se mobilizavam. Então Deus, ele age na vida de um homem gentil, e ele aparece. Deus envia um anjo e leva uma mensagem: prepara aí os seus criados, e vai até a cidade de Jope e manda chamar um homem por nome de Pedro. Pedro tem uma palavra para você. Está lá Pedro em Jope, todo preconceituoso. Jesus já havia subido, já havia ressuscitado, já havia subido, já estava junto ao Pai, e Pedro estava lá em Jope, na sua zona de conforto, estagnado, achando na sua mente que a salvação era restrita somente ao povo judeu. Ele não havia entendido ainda acerca do Evangelho de Cristo, da obra missionária, que a obra de Deus deveria ser estendida em todos os lugares, em todo o planeta. A ordem foi essa: ide por todo o mundo. Por todo o mundo. Então Pedro estava lá, e ele tem uma visão. Cornélio recebeu a visitação, recebeu uma mensagem, enviou ali os mensageiros até Pedro, e Pedro também teve uma visão, e a visão de Pedro foi de um lençol atado pelas 4 pontas,
em forma de um vaso que descia e subia, que descia do céu e subia para o céu. E dentro ali, daquele recipiente, ele viu todos os tipos de animais, répteis, quadrúpedes, todos os tipos de animais. E a voz do Espírito Santo dizia para Pedro: mata e come. E Pedro falou: jamais, Senhor, eu vou provar uma coisa imunda, uma coisa profana. Pedro estava dizendo: eu não sou impuro, eu não vou me comprometer com a impureza. Para os judeus, os gentios eram impuros. Mas Deus estava mostrando naquela visão: não considere impuro, imundo, aquilo que eu purifiquei. E nesse momento os mensageiros de Cornélio batem a porta e fala tudo aquilo que aconteceu. Então Pedro, ouve mais uma vez a voz do Espírito Santo, dizendo: estão aí os mensageiros, vá com eles, sem nada duvidar, porque são meus enviados. Então Pedro se disponibiliza, e ele vai até a casa de Cornélio, e na casa de Cornélio ele entende que o Evangelho de Cristo, ele é abrangente, ele não é restrito, não pode haver barreira entre nós como igreja, não pode haver discriminação, não pode acontecer separatismo, não importa a nacionalidade, não importa a cultura, todos nós temos o direito de receber a palavra de Deus. A ordem do Senhor Jesus foi clara: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então Pedro, ele ficou ali espantado. Como é que pode eu, um homem judeu, entrando na casa de um homem gentil? Como é que pode isso? Isso é estranho demais. Mas como Deus me falou, eu vou fazer. E Cornélio estava lá, totalmente ansioso, com toda a sua casa, aguardando o apóstolo Pedro. E Pedro todo preconceituoso. Quantas vezes nós somos assim, né, irmãos? Deixamos de comungar com os santos por causa da placa, por causa dos rótulos. Desprezamos pessoas e nos apegamos a coisas quando deveríamos amar pessoas. Então Pedro, ele enxerga isso, quão pequenino ele era, o quão errado ele estava acerca do reino de Deus. O reino de Deus é abrangente, amados. Nós não sabemos como que Deus fará, mas nós entendemos que Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Foi isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento, o Espírito Santo sopra aonde Ele quer. Ele vem e vai, e nós ouvimos o seu som, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Jesus estava querendo dizer: o Evangelho não tem limite. O reino de Cristo é ilimitado. O Espírito Santo, ele vem como um vento. Nós ouvimos, sentimos, mas não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. Ou seja, não existe barreira, não existe dificuldade para um surgimento de um avivamento, de um arrebatamento. Muitas vezes muitos vão ser pegos de surpresa, queridos, vão ficar espantados, porque nós julgamos que fulano é isso, fulano é aquilo. Não sabemos que ele é a menina dos olhos de Deus. Não pode haver separatismo.
Não pode haver. Pedro falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na casa de um homem gentil? Então ele entendeu que precisava pregar e ele começou a pregar. Ele falou de Cristo, falou do Senhor Jesus, falou sobre o ministério terreno, falou sobre a obra redentora, sobre a importância da vinda de Jesus, que Jesus era de fato o Messias, que ele andou sobre a terra curando, levantando o paralítico, abrindo os olhos dos cegos, ressuscitando os mortos. Pedro está pregando para os gentios pela primeira vez. Pela primeira vez ele quebra o paradigma. Pela primeira vez Pedro vê a barreira da inimizade caindo por terra. Pedro vê pela primeira vez a barreira do preconceito caindo por terra, a barreira da discriminação caindo por terra, e ele prega Cristo naquela casa. E ele vai se surpreender mais ainda, porque durante o seu sermão, Pedro vai ouvir um som, aquele mesmo som que ele ouviu quando estava entre os judeus no cenáculo, em Atos capítulo 2. Pedro vai ouvir o mesmo som de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa. E Pedro vai ver essa mesma cena agora, na casa de um homem gentil. Pedro vai ver essa cena. Pedro está dando o seu sermão e de repente, o Espírito assoprando, o Espírito vindo e tomando toda a casa de Cornélio. E Pedro começa a ficar pasmado, a regalar os olhos, e ele contempla Cornélio falando em línguas, toda a família de Cornélio falando em línguas, o mesmo acontecimento que houve entre os gentios no cenáculo em Jerusalém, agora estava acontecendo ali, na casa de Cornélio. Então Pedro admite dizendo, verdadeiramente, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Verdadeiramente. Nós não podemos recusar essas pessoas. Nós não podemos, nós temos que abraçar essas pessoas, que como nós também temos chamado de Deus, como nós, eles também receberam o dom de Deus. O que Pedro faz? Pedro vai lá e cumpre de fato agora o que o Senhor Jesus havia falado. Pedro prega o evangelho aos gentios, a glória de Deus desce, eles são revestidos de poder, e Pedro fala, agora vocês vão para a água, vocês vão ter que descer as águas. E Pedro batiza Cornélio, e toda a casa de Cornélio é batizada nas águas. E eles são inseridos na igreja, irmãos. Ide, pregai e batizai. Todos aqueles que crêem e for batizado, será salvo. E Pedro agora entendeu que no reino de Deus não existe lugar para acepção de pessoas. No reino de Deus não existe lugar para favoritismo. No reino de Deus não existe lugar para discriminação. Não existe lugar. O reino de Deus é abrangente, o vento assopra, vai para onde quer, vem para onde quer. Assoprou um cenáculo entre os judeus, lá em Israel, em Jerusalém, mas também assoprou na casa de um homem romano, um homem gentil, abrindo portas, derrubando todas as paredes de preconceito, de acepção, de discriminação. Deus dizendo, a minha palavra é para todos, não importa quem seja, é para pregar minha palavra a toda criatura. Toda criatura. E o poder que desceu em Israel, desceu também entre os romanos, desceu também na vida dos gentios, e desce aqui nessa noite, e vai tomando todo esse bairro, e vai impactando todos esses vizinhos, e a glória de Deus vai trazendo este impacto neste lugar, selando, trazendo
a sua marca do avivamento. E é isso que é importante para nós. Então, queridos, eu louvo a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Eu louvo a Deus pela família, eu louvo a Deus por este lar, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus maravilhoso, Deus grande, Deus fiel, Deus que não faz acepção de pessoas, ó Deus que reina e habita em nossos corações, ó Pai, cuja presença nos encontramos neste momento, Senhor. Nós não sabemos da necessidade, nós não conhecemos os corações, mas o Senhor conhece, porque o Senhor sonda os nossos corações, e o Senhor conhece as intenções dos corações. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde houver angústia, aonde houver a tristeza, aonde houver a enfermidade, repreenda agora, Senhor, nesta noite, meu Pai, aonde houver uma aflição, uma ferida, em nome de Jesus Cristo, seja neutralizado agora, ó Deus Todo-Poderoso, que haja paz nessa casa, que haja prosperidade neste lar, que haja prosperidade nessa família, e na vida daqueles que se encontram presentes, e na vida daqueles que estão ouvindo a minha voz, e na vida daqueles que estão me assistindo através da internet, aonde quer que a minha voz chegar, que a voz do Espírito Santo, que a glória de Deus, que o vento do Espírito passe, levando embora toda dor, toda tristeza, toda angústia, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém.